estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre mães empreendedoras. No caso das duas, elas fazem um trabalho que é fora da casa, né? Fora de casa, né? Mas muitas mães começam, quando querem empreender, começam dentro de casa, né? Porque acha que vai ser mais fácil. Muita gente acha que é mais fácil, mas não é exatamente assim também, né? Porque você tem muita dispersão dentro de casa. Como é que você vê essa questão? A mulher tem que colocar uma rotina. Essa rotina precisa estar muito bem definida para ela. Ela precisa se dar conta do momento trabalho, do momento mãe e também para a família. As crianças, os filhos, o esposo precisam estar também cientes de que a mulher está em casa, mas aquele momento é o momento dela como empresária, como empreendedora. De repente, a questão de ter um local na sua casa específico para isso, você colocar horários para que esse trabalho seja feito, né? Neste horário eu estou trabalhando, neste horário eu estou com as crianças, organizar também a rotina das crianças para que elas percebam que você como mãe está naquele momento como empresária, não como mãe, também como mãe, mas que a chamada tem que ser diferente, né? E essa rotina tem que estar muito bem definida. Então, estipular horários, estipular metas. Conseguiu alcançar a meta? Tem um tempo livre? Vou organizar uma outra atividade nesse tempo. Mas essas metas, esses horários são muito importantes para quem trabalha em casa. E um local de trabalho também, porque algumas mulheres acordam, pegam um laptop, ficam na cama, e chega a criança, pula. Então essa organização do local dentro da sua casa, do horário dentro da sua casa é muito importante para que isso não se disperse. E é engraçado porque muitas vezes, já ouvi muitas mães que trabalham em casa falar assim, mas aí meu filho vem e fala, mamãe, mas você está trabalhando, você não sai do computador, né? Que não consegue às vezes entender que aquele momento do computador também é um trabalho, né? Como passar isso para a criança também, que às vezes não entende muito, né? Para a criança e para a mãe. Porque não é porque ela trabalha em casa que ela vai trabalhar as 24 horas em casa. Sim. Ela precisa também ter um momento de soltar o computador, de soltar o celular e de conseguir... Não, você tem um horário com seus filhos, você leva eles para a escola e a mãe tem que entender que ela também precisa desse momento, né? Essa separação precisa existir. E para as crianças também perceber o quanto isso é importante para a mãe, o quanto isso é um sonho que está sendo realizado e o quanto isso vai ser importante para as crianças, para um futuro melhor, para um estudo melhor para aquelas crianças. Não é nem tanto também por criança, porque as minhas já são moças e elas exigem a minha presença dentro de casa. Quando eu fico muito tempo trabalhando, elas falam, mãe, chega, né? Eu fico no celular, isso mesmo, e organizando isso, e ela fala, mãe, chega, esse dia é nosso, desliga isso e... né? Fabiana, e ela fez uma cara ali de quem sofreu bastante com isso, né? Eu sofri muito, porque assim, no início eu não tinha um escritório, né? O início realmente é muito difícil. E aí eu trabalhava de casa, né? E aí as clientes ligam, as noivas ligam, as mães de debutantes ligam, e o cliente corporativo liga, e aí eu faço assim... eu não posso falar com o cliente, né? E aí eu tento sentar com eles e falar, gente, olha só, quando a mãe está em casa, quando eu atender o telefone, por favor, e aí a gente tem um código. Eu pego o telefone e falo, é noiva, eles param de brincar, aí acabou mamãe, acabou, aí eles voltam a brincar. Né? No carro, então, quando eu tô levando pra escola é batata, da horário que elas estão no horário de almoço, é o horário que eu tô levando eles pra escola. E aí elas ligam no horário que elas têm de almoço, né? Tadinha, elas não podem adivinhar. Meninas, não me liga no horário de almoço. Tô brincando, pode ligar. E aí elas chegam no horário do almoço, e aí eu tô no carro, eles estão gritando, brincando, né? E aí eu atendo o telefone e fico assim, né? E eles me entendem. Aí a Isabela fala, Daniel, para. Porque o Daniel tem 5. A Isabela tem 8 e a Juju tem 11, que eu pego a Juju na escola, Juju estuda de manhã. E aí eles mesmos tentam se estruturar dentro do ambiente deles para ajudar a mamãe. Tem horas que não acontece. Mas hoje, com o passar do tempo, no início foi muito difícil, mas hoje, com o passar do tempo, eles já conseguem se administrar. Né? E o meu marido também, às vezes, fala, gente, mamãe tá no telefone, mamãe tá resolvendo alguma coisa, por favor. Aí, quando eu vou pro quarto, boto a porta, ninguém entra. Às vezes eu tô em casa, tem alguma crise para administrar, eu vou pro quarto, bato a porta, ninguém entra. Aí eu saio, mamãe, tudo bem? Resolveu? Resolvi, então tá ótimo. Então vamos ver televisão.
E precisa ter responsabilidade das crianças também. Isso é muito importante. A criança precisa ter responsabilidade. A questão que você falou do código é muito interessante. Ou um código, ou alguma brincadeira. Mamãe, vamos fazer tal brincadeira agora. E as crianças fazem aquele negócio enquanto você está resolvendo alguma coisa. Mas a responsabilidade das crianças perceberem, porque elas vão levar isso para a vida delas. E elas vão perceber que para ter um sucesso, para ter um negócio próprio ou no emprego, elas vão precisar ser responsáveis. Né? Exatamente. Então, isso você passar para os seus filhos, para sua filha, isso é muito importante nesse sentido deles terem a responsabilidade de que é um negócio sério e precisa ser respeitado. Eu brinco com a Júlia que um dia ela vai ser minha sócia. É isso aí. A minha desde pequena, agora ela é. Ela já é, né? Quem sabe aí também ela é fala dela, que um dia ela não quer ser seja. estilista. Aí eu falei, bom, de casamento ela não sei. Eu vou ser. Pode desenhar vestido de noiva, sabe? De debutantes. E quais são os principais benefícios que vocês destacam, assim, os benefícios de ser empreendedora, de ter um empreendimento próprio? Andréa? Bom, em primeiro lugar é a tranquilidade, né? Quer dizer, tem os prós e os contras também, né? Sim. Porque ser empreendedora também não é fácil, né? Ainda mais agora, nessa crise que a gente está vivendo. Mas, assim, para mim, os benefícios é estar 100%, quase 100% perto da minha família, né? Do meu marido, das minhas filhas. Então, isso é o benefício também, que eu acho que é o ideal. Eu acredito que, para mim, o melhor benefício quando eu virei empreendedora foi a administração do meu tempo. A questão da administração de tempo é quando você abre uma empresa, eu acho que é o melhor benefício. Eu acredito nisso, né? A gente administrar o nosso tempo. Ah, mas aí, Fabi, você quer dizer o quê? Que você vai pra praia dia de semana? Não, não é isso. Eu consegui saber o meu horário de acordar, eu ir pra minha academia, sabe? Eu saber o horário das crianças direitinho e eu me administrar com relação ao horário do trabalho, né? É muito complicado, você deve passar por isso. Às vezes, a gente tem que atender os telefones, né? Mas assim, nós temos que ter a nossa disciplina de desligar o telefone no horário que a gente tem que desligar. Senão, a gente vai trabalhar até 2 da manhã, né? Porque tem noiva que manda WhatsApp. Olha que lindo esse buquê! 2 da manhã. Então, assim, você tem que saber, não que ela esteja errada. Ela tá no fervor do casamento, entendeu? Só que é uma coisa que eu aprendi muito, é a dizer não. Isso pra mim foi muito difícil. Mas eu consegui administrar junto com o meu tempo essa questão do dizer não. E pra mim foi um benefício como empreendedora. Eu ainda tô aprendendo a dizer não. Ainda não sei. É difícil, né? É difícil. Tem que aprender. É muito difícil, porque as pessoas acham que você não está disposta a fazer o que ela está te pagando. Não, mas não é assim também. Eu tive que aprender a dizer não com toda a cautela. A gente tem que saber dizer não com delicadeza, com jeito. Não é assim, né? Mas a questão da administração de tempo foi muito bom pra mim. Paula, fala um pouco sobre a importância de dizer não. Como dizer não é muito importante. E nas nossas relações, o que é acordado não sai caro. Então, isso precisa estar muito bem estipulado, muito bem determinado. E o como dizer não, se foi uma coisa acordada entre você e o seu cliente, e no metade do caminho você começar a dizer não, aquilo vai atrapalhar. Mas se foi uma coisa já determinada, com antecedência, e a sua forma de dizer não, de você mostrar para ele que não é um não no sentido de má vontade, mas um não no sentido de aquilo tem um momento certo, aquilo tem como ser feito, né? A explicação do não é muito importante. Não a explicação no sentido de desculpa, mas a explicação no sentido do sentido que aquilo tem para você e para ele naquele momento. Agora, a Andréa e a Fabiana, elas falaram um pouco aqui que tem valido a pena financeiramente, né? Mas tem muita gente que já quer fazer empreendimento achando que no dia seguinte já tá, né? Já é suficiente, já tô rica no dia seguinte. Mas não é por aí, né? É importante falar também quanto tempo geralmente leva até que uma pessoa comece o empreendimento e que aquele empreendimento comece a dar o retorno. Isso varia um pouquinho de acordo até com alguns setores. A gente está no mercado de altos e baixos no momento, mas o retorno vem, né, de 6 meses a 1 ano. No primeiro período a gente vai investir. Por quê? A gente investiu um valor. Nosso cliente aumenta, aquele valor vai ter que ser reinvestido.
e a gente quer fazer uma melhoria do nosso negócio, vamos reinvestir aquele valor. Então, o lucro em si começa a aparecer 6 meses, 1 ano, e esse planejamento tem que ser feito, né? A gente precisa ter uma reserva de caixa para esse investimento, a gente precisa ter uma cota, esse valor vai ser para investimento, esse valor vai ser para retirada, e um erro muito comum é você juntar todo o dinheiro, né? Essa é a minha conta, essa é a minha conta da empresa, essa é a minha conta pessoal, essa conta eu pago a luz do meu escritório, eu pago a luz da minha casa, e não pode ser dessa forma. Nós precisamos determinar, esse é o dinheiro da casa, essa é a minha conta pessoal, de onde eu vou tirar cada dinheiro, de onde vai sair cada investimento. Isso é uma coisa muito importante também a ser dito para quem está começando um negócio, porque tem o dinheiro da pessoa jurídica, da empresa, e o dinheiro da pessoa física. E como você se paga? Primeiro a gente tem que se pagar. E como a gente se paga, né? Como a gente paga a nossa empresa, os nossos gastos pessoais, isso tudo também precisa estar muito bem definido. Vocês conseguiram fazer isso fácil assim ou não teve algum tipo de dificuldade? Na realidade, eu abri uma conta empresa, né, para eu conseguir me administrar dentro dessa questão do pagamento do aluguel, do pagamento da luz, pagamento da água, essas coisas todas. Mas tem horas, eu me organizo para deixar sempre um dinheiro na conta da empresa. Eu me organizo para isso. Eu também. Tá? Independente do valor. Tá? Mas eu sempre deixo um valor que eu me estipulei junto com o contador para deixar lá, pra gente não ter nenhum problema. Mas vamos combinar, eu tenho muito gasto, tenho 3 filhos. Então, assim, o gasto é muito alto. Sim. Né? Então, assim, eu junto com meu marido, a gente tenta se organizar para fazer com que os dois consigam pagar as contas e deixar o dinheirinho lá para a empresa não... E eu, se não me organizar, o meu marido é financeiro, então não tem como eu não me organizar. O meu tem uma transportadora, é vendas, então também é complicado. O nosso tempo está quase acabando, então eu queria que a Paula desse algumas dicas, né, para as mães que estão em casa e que têm essa vontade de abrir um negócio, né? Quais são as principais dicas que você gostaria de deixar aqui para essas mães? Eu acho que primeiro de tudo elas têm que acreditar em si mesmas. Acreditar no seu sonho. É isso aí. No quanto aquilo vai ser importante para a vida dela, para a vida da família dela. E quando a gente começa a entender o nosso sonho e acreditar que nós somos capazes de que aquilo se torne realidade, claro, vão acontecer algumas dificuldades no caminho, mas como superar essas dificuldades depende da minha disposição, da minha garra e da minha vontade de fazer aquilo ser feito. Né? Então, principalmente acreditar em si mesma, né? Acreditar no seu sonho. E a partir daí um planejamento para que aquilo aconteça. Né? Claro, com metas, prazos são muito importantes, porque às vezes a gente... eu vou fazer tal coisa, e quando que isso vai ser feito? E qual vai ser a evidência de que aquilo deu certo? Né? A gente precisa pôr prazos e evidências para cada um desses prazos. A estratégia é muito importante. Tem várias formas de mensurar essas estratégias, mas a gente precisa ter determinado qual retorno financeiro eu quero ter desse negócio, quantos clientes eu quero ter por mês nesse negócio, tudo muito bem estipulado e com prazos. Então, se você acreditar em si mesma, se você tiver o seu sonho muito bem definido, é aquilo que vai trazer brilho nos seus olhos, isso fica muito mais fácil de ser executado. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa de hoje. Sucesso, sucesso para as 3. Obrigada. O Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv. E para rever esse programa, acesse o site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.